Ah, ele acabou de chegar, né? Ele chegou em casa faz uma semana hoje. Ele é um romance de memória, que é um tema que eu tenho explorado já há bastante tempo, desde talvez o meu terceiro livro, né? E nesse caso, o protagonista, o Rafael, é um cara da minha idade, de 30 e poucos anos, que depois de um término de relacionamento, ou algo parecido, um divórcio, algo assim, ele começa a se questionar sobre a própria masculinidade e sobre o próprio papel de homem que ele exerce, né? E daí ele acaba tendo de lidar com lembranças que ele tem da infância e do decorrer da vida dele, que acaba criando uma narrativa da sexualidade, né? Incluindo aí a questão de ele ter sido abusado quando criança. E aí o Três Porcos ele funciona como um romance de vingança mesmo, né? Tipo, toda a narrativa se constrói para que ele se vingue. E, e é assim, eu ainda não sei falar muito sobre ele porque ele acabou de sair e porque eu ainda não sei falar sobre ele sem dar muito spoiler, né? Mas Então, o que Carol Passos, por exemplo, que também é jornalista e que já leu ele, falou outro dia, que eu achei interessantíssimo, é que ele funciona como um grande ensaio sobre a masculinidade, né? E a partir disso, da coisa da criança ferida que nunca se recupera, assim. Eu gostei muito disso, da coisa do ensaístico. Eu acho que talvez funcione, assim. Porque o meu narrador, ele é um narrador que sempre se envolve nas narrativas, né? Ele vive dando pitaco e dando opinião, então não é... O narrador não está a serviço da história, mas ele também quer participar da história. Então, bom, é por aí. então, Marcelo, tu vem de Blumenau, né, que é uma cidade que tem uma tradição grande aí de bons escritores, né, gente Sim. maravilhosa aí e tal, né? Como é que foi o teu começo, assim, né? Como é que tu te descobriu um camarada que queria escrever? Então, a coisa da escrita surge em casa já, de moleque, né? Eu venho de uma casa que não dispunha de muitos livros, mas por sorte os meus irmãos estudaram num colégio que obrigava a ler, e aí eles tinham de adquirir esses livros. E foi a primeira vez que eu topei, por exemplo, com o nome da Urda Alice Krieger, é, e alguns outros, né, escritores daquela região, mas o meu início se dá pela poesia e se dá via Castro Alves, né? O meu contato com o verso impresso. E daí, como eu achei fácil aquilo de construir verso a partir construir a poesia a partir dos versos e tal, né? E o Castro Alves é muito sonoro, muito musical, o que tem tudo a ver com a música popular também. Eu começo a imitar isso e vou escrevendo a partir disso, né? Da poesia do romantismo. Mas eu saio de Blumenau quando eu tenho 14 anos para estudar num colégio interno no Rio Grande do Sul, e quando eu retorno a Blumenau, aí já com 17, 18 anos, eu não reconheço mais aquele lugar e nem me reconheço naquele lugar. E é aí que é a grande virada, porque eu vou reconhecer Blumenau e vou me reconhecer lá dentro através da literatura, né? E isso eu faço através da poesia do Lindolf Bell, da poesia de Denis Radins, a poesia de Mauro Galvão, de Marcelo Stael, a poesia de Douglas Unino. E esse é o meu grande contato com lá. Depois, mais velho já, e aí já depois de ter publicado o meu próprio livro de poemas, é o meu primeiro, né? E aí eu conheço o Blumenau através da prosa, né? Que é outro tipo de contato. E aí eu reconheço aquele lugar a partir da própria Urda, a partir de Gregory Hartel, a partir de José Anduença Martins, que também poeta, mas que escreve um romance sobre Blumenau. E assim eu me reaproximo daquele lugar e tento me apropriar dele escrevendo também,
né? E é daí que parte a minha própria narrativa. Porque meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, é daí que parte a minha própria narrativa, né? E é aí que meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, porque é a minha própria narrativa, né? E é daí que parte meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, são a minha própria narrativa, né? E é daí que parte meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, porque a minha própria narrativa, né? E é daí que parte meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, porque, né? E é daí que parte meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, são minha própria narrativa, né? E é daí que parte, e mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, é daí que parte meus romances, eles, né? E é aí que minha própria narrativa, e é daí que parte, e mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que é daí que parte a minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que porque a minha própria narrativa, e é daí que parte meus romances, eles, né? E é aí que mesmo a minha poesia, porque a minha própria narrativa, meus romances, eles, né? E é aí que porque a minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte porque a minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte porque a minha própria narrativa, meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, né? E é daí que parte porque mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte porque, né? E mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte porque a minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, é daí que parte porque meus romances, eles, a minha própria narrativa, e mesmo a minha poesia, porque é daí que parte, né? E é aí que a minha própria narrativa, porque é daí que parte, e mesmo a minha poesia, né? E é aí que a minha própria narrativa, meus romances, eles, porque mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que a minha própria narrativa, meus romances, eles, porque mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que a minha própria narrativa, meus romances, eles, porque mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que meus romances, eles, porque é daí que parte, mesmo a minha poesia, meus romances, eles, né? E é aí que porque é daí que parte, mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que é daí que parte, porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que porque mesmo a minha poesia, é daí que parte meus romances, eles, né? E é aí que mesmo a minha poesia, é daí que parte porque, né? E é aí que mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que mesmo a minha poesia, porque, né? E é aí que é daí que parte meus romances, eles, mesmo a minha poesia, é daí que parte, né? E é aí que meus romances, eles, é daí que parte, mesmo a minha poesia, né? E é aí que
é daí que parte, mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que é daí que parte, mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, né? E é aí que é daí que parte meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que é daí que parte, porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que é daí que parte, porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que porque meus romances, eles, é daí que parte, né? E é aí que porque meus romances, eles, é daí que parte, né? E é aí que porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que porque meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, é daí que parte, né? E é aí que porque mesmo a minha poesia, são, é daí que parte, né? E é aí que porque mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte, né? E é aí que mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte, né? E é aí que porque é daí que parte meus romances, eles, né? E é aí que porque é daí que parte mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que meus romances, eles, porque é daí que parte mesmo a minha poesia, são, né? E é aí que meus romances, eles, porque, né? E é aí que mesmo a minha poesia, são, é daí que parte meus romances, eles, porque, né? E é aí que mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, é daí que parte, porque, né? E é aí que meus romances, eles, é daí que parte, porque, né? E é aí que meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, porque, né? E é aí que é daí que parte meus romances, eles, mesmo a minha poesia, são, porque, né? E é aí que é daí que parte mesmo a minha poesia, são, porque, né? E é aí que é daí que parte mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, porque, né? E é aí que minha própria narrativa. E mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, porque, né? E é aí que minha própria narrativa. E mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, porque minha própria narrativa. E mesmo a minha poesia, são meus romances, eles, porque, né? E é aí que mesmo a minha poesia, são, porque meus romances, eles, né?